Bem, como já era de se esperar, o estilo da edição desse canal aqui acabou mudando, mas jamais que eu deixaria de ser um homem de palavra se eu não trouxesse o final dessa saga épica. Seja como for, vamos lá. Arco 6, Assassinos Internacionais. Esse é literalmente o arco mais caótico de Chainsaw Man. Depois do que rolou com o Demônio Bomba, diversos assassinos de diversas partes do mundo foram enviados para, adivinha, dar cabo do nosso homem serrote. E eu apelidei carinhosamente de Irmãos Americanos, Os Caçadores Sussos, O Velho da Alemanha, que tem uns papos estranhos envolvendo crianças, e não menos importante, Quan Chi e seu harém de possessas. Mas não posso mostrar muito sobre porque senão o YouTube vai me capotar. A segurança pública, já sabendo disso, decide utilizar do Denji como isca e honestamente funciona melhor do que o esperado, já que o plano deles é o seguinte: se eles eliminarem todos os assassinos enviados para acabar com o Denji logo de cara, eles irão passar uma mensagem pro exterior, falando tipo assim, mano, esse problema aqui é nosso, tá ligado? Vocês não se envolvem não. A caçadora russa, que já estava na espreita, espeta o Denji 3 vezes de forma discreta e deixa para que o último golpe seja dado pelo seu discípulo, como uma forma de teste, e como ela fez isso sem ser vista, ela deve ser muito boa no que faz. Mas o discípulo não vai fazer isso agora. Enfim, eles combinam se encontrar com Kobeni e alguns outros membros do grupo de escolta, então lá vão eles, e chegando lá, descobrem que a Kobeni tem um carro, que é roubado pela Power e ela sem querer atropela 2 agentes que iriam ajudar eles a proteger o Denji. Mas surpresa, eles eram farsantes, que faziam parte dos Irmãos Americanos, que também queriam matar o Denji, que possuem um contrato onde eles podem se disfarçar de quem eles matarem, no maior estilo doppelganger das ideias. Só resta um, e ele fica todo ferrado da cabeça por causa disso. Após a reunião do pessoal e a descoberta de que os assassinos já estão mais perto do que nunca, vamos para o dia seguinte. Dia esse que eu gosto de chamar de caos absoluto. Todo mundo tá preparado para atacar o prédio onde tá o Denji. Todos os grupos sem exceção. O velho faz um exército de bonecas atacarem o prédio, e isso é bem forte, porque se ela tocar em você, tu vira uma boneca, a menos que você seja um possesso ou um híbrido. Então, tirando o Denji e a Power, todo o restante ele poderia ser suscetível a virar um bicho. Mas a Quan Chi, que estava até o momento ele só enrolando e fazendo saliência com seu harém, decide finalmente entrar em ação, e ela mata quase todas as marionetes que estavam ali no prédio, em segundos, foi tipo, muito rápido. E, inclusive ela também mata alguns dos guardas da segurança pública no processo. Olha esse cara que morreu fazendo POG. Mas para toda ação existe uma reação, e Kishibe aproveita que a Quan Chi deixou seu harém para trás e pegou elas desprevenidas. E eu só preciso de 2 painéis para resumir o que rolou. Kishibe entra no prédio e faz Quan Chi parar seu ataque, já que tem reféns com ele agora. E infelizmente, mesmo não querendo, ela acaba aceitando. E enquanto eles conversavam, Kishibe mostra para ela algumas escritas, mas antes que eles possam finalizar esse papo deles, o último irmão americano aparece tentando atirar no Denji, mas Kishibe o salva a troco dos reféns acabarem se soltando, e o nosso velhote acaba sendo arremessado da janela do prédio. E o último irmão também acaba sendo jogado logo em seguida, e acaba sofrendo uma queda suave em cima do carro da Kobeni. Um pessoal aparece para ganhar tempo para o Denji, que sai correndo de lá com quilos de merda em suas calças, e graças a isso ele não para poder olhar por onde está passando, e sem querer acaba pisando exatamente no prego que tinha sido posicionado como uma armadilha, significando que ele caiu certinho no plano do discípulo. A mestra chega parabenizando o discípulo, porém logo em seguida descobrimos que isso também era um plano dela, pois ela transformou ele em um boneco. E meus amigos, a mestra era a verdadeira controladora dos bonecos, e o velho era mais uma das suas marionetes controladas. Inclusive marionetes essas que se juntam e fazem um sacrifício do lado de fora do prédio, mandando assim todo o grupo que estava dentro daquele prédio diretamente para o inferno. Lá eles encontram um demônio primordial, que bota geral pra chupar ali, e chega ao ponto da própria Makima em pessoa ter que se mandar para lá, poder salvar a galera e tentar trazer todo mundo de volta, mas com sequelas. E as coisas ainda não acabaram. Eu falei que esse arco é doideira pura. A demônia boneca fez um acordo com a escuridão. Ela prometeu que levaria o Denji até o inferno, e como forma de agradecimento, ele deu a ela um pouco do seu poder, fazendo a mesma sofrer um upgrade e ficar desse jeito aqui, ó. Lindo. Treta vai, treta vem, descobrimos que a Quan Chi era uma híbrida. Elas tretam, mas no final o Denji ganha da boneca, se incendiando e atacando ela, dessa forma, nerfando o poder da escuridão com a luz do fogo em seu corpo. O processo do Cosmos, pertencente ao harém da Quan Chi, finaliza a boneca, pois teoricamente ela seria considerada alguém tipo invencível, já que esse demônio boneca, ele consegue literalmente ser uma consciência coletiva. Qualquer um que se transforme em um demônio boneca pode ser o corpo original, só basta com que o corpo queira. Mas, se não fosse graças ao poder do Cosmos, que utilizando seu poder faz com que o demônio boneca literalmente fique com tanta informação na cabeça que acaba entrando em estado vegetativo, eles garantem que tão cedo o demônio do boneco não vai aparecer. A parceria Denji e Quan Chi acaba com a morte da boneca, e para a sorte do Denji e azar da Quan Chi, Makima é a última a chegar e acaba ceifando a vida da Quan Chi, juntamente com suas possessas companheiras. Finalmente acabei esse arco mais caótico do caralho. Arco 7, Demônio Pistola. Atualização do que rolou no final do arco anterior. Kobeni se demitiu, Aki perdeu um braço, o Anjo perdeu ambos os braços, o Violência e o Bin morreram. Além disso, Power agora tá
tá totalmente ferrado na mente. Inclusive, em certo momento, a Power, por estar com esse modo todo ferrado das ideias, pede para que o Denji beba seu sangue, de uma forma de pedir desculpas por estar sendo tão chata com ele. Inclusive, se lembrem disso, pois isso é importante no futuro. Como amigos, Power, Denji e Aki viajam juntos para visitar o túmulo dos parentes do Aki, e temos essa cena bem legal do grupinho junto. Com a volta deles, o grupo se reúne com a Makima e ela revela que o Demônio Pistola que eles estavam tentando buscar já está morto. Nunca existiu o contrato com o Demônio Pistola que dava arma pra galera e tal. Na verdade, a galera estava produzindo armas secretamente e distribuindo. Então, resumindo, todos os países ainda estão utilizando armas, só que em segredo. E isso, querendo ou não, fortalece o Pistola. Porém, aquele país que tiver mais partes do Pistola terá mais poder sobre os demais. A missão deles jamais era matar o Pistola. Apenas foi uma missão para trazer o Pistola para o Japão, para ser a arma deles. Mais tarde, voltando para a moradia do trio, Denji e Power estão dormindo, mas inquietado, Aki tenta se comunicar com o Demônio do Futuro. E ele de fato aparece, pois durante a conversa de mais cedo, o Demônio do Futuro revelou para ele uma visão, onde o próprio Aki e a Power seriam massacrados pelo Denji. E esse tal dia está se aproximando, e quando isso acontecer, o demônio mais temido dos demônios irá retornar. O que isso significa? Mistérios. Aki se encontra com a Makima para conversar, e junto deles está o Demônio Anjo, que se reúnem e Makima começou a manipular líderes de todos os outros países para aceitarem aceder suas partes do Demônio Pistola, que estão com eles. Porém, o presidente dos Estados Unidos, não querendo ter que se abaixar a esse ponto, decidiu dar 1 ano da vida de todos os cidadãos americanos para invocar o Demônio Pistola em pessoa para acabar com a Makima. Ou melhor dizendo, a Demônio do Controle. Agora eu irei fazer de forma diferente. Vamos lá. Dia 12 de setembro de 1997. 3 horas, 18 minutos, 21 segundos. O Demônio Pistola aparece na costa do Japão por 12 segundos. 3 horas, 18 minutos, 22 segundos. O Demônio Pistola vai em direção a Makima. 3 horas, 18 minutos, 23 segundos. Makima avista o Demônio Pistola em uma distância de 500 km. 3 horas, 18 minutos, 24 segundos. O Demônio Pistola ativa uma habilidade onde ele dispara uma bala pelo coração de todos os seres vivos que nascem nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro ou dezembro, em uma distância de quilômetros. 3 horas, 18 minutos, 25 segundos. O Demônio Pistola para, então começa a disparar na direção da Makima. 3 horas, 18 minutos, 26 segundos. Makima se prepara para ativar sua habilidade. 29 mortes de Makima. 3 horas, 18 minutos, 27 segundos. Utilizando o Demônio da Punição, o Demônio Cobra, o Demônio do Futuro e o Demônio Aranha. 3 horas, 18 minutos, 28 segundos. Makima invoca algo para lidar com o Demônio Pistola. Denji e Power estão em casa, quando de repente alguém bate à porta. Oshita, desesperado, tenta fazer com que o Denji pare, porém ele continua, e ao abrir a porta, vemos que na verdade é o esse é o possesso pistola na frente do Denji? Power ao menos teve tempo de fugir pela sacada junto ao seu gato, enquanto vemos que na mente do possesso pistola, que na verdade é o Aki, brinca com bola de neve, diversas pessoas estão morrendo, e o mais macabro é ver que essa é uma das poucas vezes que o Aki realmente estava sorrindo, pois só em uma ilusão ele conseguia voltar ao passado, onde ele era apenas uma criança, e dá pra ver que ele está usando a mesma roupa do dia que ele perdeu sua família. Denji tenta conversar com ele, mas percebe que não vai funcionar, e por vários momentos Denji quase morre brigando com ele, e graças aos civis que usaram do seu próprio sangue para curar o nosso demônio Serra, ele consegue se manter na luta. E enquanto para nós o Aki nunca tinha sido visto sorrindo, dentro da mente dele, o mesmo fica surpreso, pois olhando para o Denji, ele diz que nunca tinha visto ele chorar. Aki então se vê sozinho naquele campo de neve, e vê que seu irmão voltou com um par de luvas para que eles possam brincar juntos, e no mundo real, para salvar a todos que estavam ali, Denji finalizou seu amigo. E tudo isso enquanto de longe o Demônio do Futuro assistia tudo. E isso confirma que esse foi o pior destino possível, nas mãos do Chainsaw Man. Arco 8, Demônio do Controle. Um tempo se passou. Aki tinha bastante dinheiro guardado, deixando metade para o Denji e a outra para a família da Himeno. Com esse dinheiro, ele alugou uma nova casa onde ele e a Power ficariam. Denji ainda está se recuperando por ter matado Aki. Mas enquanto reflete sobre isso após fazer compras, Makima aparece e diz para eles irem junto até a casa dela. E quando eles chegam lá, vemos que a casa da Makima está cheia de cachorros. E olha a cara desses cachorros, vi. Lá a Makima diz que está devendo algo para o Denji, e ele pensa em pedir qualquer coisa no mundo, mas acaba decidindo pedir para ser o cachorro dela. Prioridades, né? Pensamos até que isso poderia ser algum pedido de safadeza, porém não. Ele diz que desde o momento que ele começou a pensar por si só, diversas pessoas se machucaram, e as suas escolhas nem sempre deram mais certo. A Makima era a pessoa mais inteligente que ele conhecia. Ao ouvir isso, vemos que a Makima se lembra de algo, que havia convidado a Power para a casa
dela, pois iriam comemorar todos juntos, e ela pede para que o Denji vá abrir a porta, e ele não aprende, né? 2 vezes seguidas. Ele abre a porta e a Makima estende a mão para a pobre Power, e esse painel diz tudo. Tem uma imagem que é o Goku segurando a mão da Makima nessa cena, e às vezes eu queria que essa imagem fosse real, sabe? Denji perdeu tudo aquilo que ele havia conseguido. Lembra o que a Makima respondeu a Reze antes de matá-la? Ela gosta do rato do campo, pois gosta de matar o rato do campo. Ela deu tudo que o Denji poderia querer, para depois de tudo isso, tirar as coisas que o Denji mais gostava. A Power, o Aki, as outras pessoas que o Denji se importava, ou que simplesmente entravam no caminho dele. E após tudo isso, pela primeira vez na obra inteira, Makima demonstrou satisfação e riu, deitada sobre o colo do Denji, enquanto mesmo se questionava se isso seria apenas um sonho, ou melhor, um pesadelo. E a Makima disse que com ela, ele jamais terá paz novamente, e de forma alguma isso seria uma coisa boa. Além de jogar na cara do Denji, um trauma que ele sempre tentou esquecer, afinal, o pai dele não morreu, foi o próprio Denji que o matou. E é isso que o Pochita sempre tentou evitar que o Denji fizesse, quando falava pra ele não abrir a porta, relembrar os seus traumas. Agora, Denji está completamente desmotivado. Makima o leva de volta até a empresa e desfila com ele, enquanto seus antigos companheiros e alguns outros demônios que foram mostrados para nós anteriormente se encontram agachados, reverenciando, enquanto ela passa pelo corredor, quando de repente uma explosão ocorre. Lembra que o Kishibe pretendia matar a Makima? Ele colocou seus planos em ação. Diversos soldados e uma equipe especial foram formados apenas para isso. Esse esquadrão se sacrifica com o intuito de invocar o demônio do inferno, para eliminar a Makima. Porém, ela mesma, após levar tiros e voltar à vida, em uma jogada rápida, pede ajuda para o Denji, ou melhor, ao demônio Serra. E como ele é o demônio do controle, ela força o Serra a ajudar ela. E desse jeito, ele acaba se transformando. Porém, não em Chainsaw Man, mas sim no verdadeiro demônio Serra. O mesmo que o demônio do futuro estava falando, que era o demônio mais temido deles. E enquanto o demônio do inferno o observa do outro lado do prédio, Denji, em um piscar de olhos, o mata. Como o demônio do inferno falhou em sua missão, como uma medida desesperada, ele envia o Denji para o inferno. E lá dentro, ele destrói as hordas de demônios que aparecem em seu caminho. E enquanto ele está no inferno, massacrando os demônios no estilo Doom Slayer, Makima revela a Kishibe que o motivo de todos quererem o demônio Serra é também o mesmo motivo dos demônios terem medo do Denji. Ele tem uma habilidade única. Se o demônio Serra devora outro demônio, literalmente engolindo ele, ele faz com que o nome daquele demônio seja apagado, literalmente fazendo com que aquele demônio não tenha o ciclo de reencarnação dele. Ele morre uma vez e acabou, tá ligado? E como ela já entregou o verdadeiro poder do Chainsaw Man, ela aproveita para revelar seu poder, que consiste em controlar seres que ela considera inferior a ela mesma. E utilizando do poder do Denji, ela quer controlar e criar um mundo melhor, por assim dizer. E quando ela termina sua explicação, o demônio Serra volta pela mesma porta que ele foi mandado para o inferno. Ele avança na direção da Makima para salvá-la, mas acaba matando ela mais uma vez. Após acreditar que matou a Makima mesmo que sem querer, cortamos para Kobeni. E se lembram que eu tinha contado que ela tinha se demitido? Então, ela passou a trabalhar em uma loja de fast food familiar, onde lá, mais um dia normal, eles estão atendendo os clientes, quando de repente, o demônio Serra aparece lá dentro. E percebemos que dessa vez, quem está no controle é o Pochita, pois ele se lembra das últimas coisas que o Denji disse pra ele, e o mesmo começa a agir como se quisesse cumprir tais desejos. Ele come hambúrguer, sai em um encontro com uma garota, no caso a Kobeni, que foi praticamente sequestrada, e até mesmo observa ela dançar, lembrando que ele está na forma de demônio Serra completo. Tudo que ele faz é mais destrutivo. Então quando ele foi comer hambúrguer, ele acabou ceifando algumas pessoas do restaurante. Quando ele levou a Kobeni pra tomar sorvete, ele acabou destruindo a barraquinha de sorvete. E quando ele botou ela pra dançar, ele só ficou ali, admirando seus passos incríveis. Quando de repente, Makima aparece ali, mais uma vez, e agora com uma equipe própria, com diversos híbridos, e até mesmo vilões, como a Quan Chi, Reze e o Katana aparecem. Porém, lembre-se que eles estão sendo controlados pela Makima, então não são as mesmas pessoas que a gente conhecia antes. Todos se transformam com o intuito de derrotar o Pochita. O Pochita até podia ter matado todos eles enquanto estavam separados. Mas temos que lembrar que, assim como o Denji, híbridos se regeneram muito mais rápido, e juntamente com o controle que a Makima tem sobre eles, os híbridos são controlados de tal forma que fazem com que a junção dos golpes acabem lançando o demônio Serra pro espaço. E eu acho que essa cena é muito foda, pois ele arranca o próprio coração, joga na direção da Terra e se regenera por completo a partir do coração. E quando ele está se aproximando do solo, ele realiza um ataque final em relação aos híbridos. E assim que a Kobena termina de dançar e olha pra trás, ele estava ali sentadinho observando ela terminar seus passos incríveis. Makima, que tinha sido finalizada, junto aos híbridos, volta mais uma vez e pergunta para o Pochita por que ele não a devorou. E ela se questiona se seu corpo não é apetitoso o suficiente para ele. Com isso dito, ela também diz que os humanos são manipuláveis, e vemos que os jornais passam notícias de que Chainsaw Man derrotou o demônio pistola. E da mesma forma que o medo os torna os demônios mais fortes, a admiração causa um efeito contrário. E vemos que o Pochita começou a enfraquecer, já que por todos os cantos do Japão, pessoas comemoram a existência de Chainsaw Man, o demônio que caça outros demônios e também eliminou a maior ameaça que já esteve no Japão. E
Já sabendo da natureza do Pochita, de querer realizar os desejos do Denji, ela ainda prepara um ataque utilizando o poder do anjo, com o intuito de acertar a Kobeni, ou melhor dizendo, fazer com que o demônio Serra receba o ataque no lugar da Kobeni. Vemos o subconsciente do Pochita, onde ele está tentando pedir ajuda a Power. Lembra quando o Denji bebeu o sangue da Power? Então, ela é a demônia do sangue, e a sua presença estava desaparecendo desse mundo. Talvez logo em um futuro breve, isso talvez não surtisse efeito. Porém, caso ela consuma um demônio forte, ela poderia ainda conseguir voltar, e o Pochita deixa ela consumir ele, para poder ajudar o Denji. E sem a segurança pública para poder reprimir o poder da Power, ela retorna com essa forma e realiza um ataque que acaba com todas as pessoas controladas pela Makima naquele local. Mas isso não dura muito, pois até mesmo o demônio zumbi a Makima utiliza para trazer as pessoas de volta e atacarem a Power. Ela tenta fugir com o Denji, porém é atacada pelas costas e a Makima tenta invadir a mente da Power e manipulá-la. Mas suas lembranças fazem ela voltar à consciência, e enquanto é atacada ela corre, carregando o Denji ainda transformado consigo, até conseguir se esconder em uma lixeira. E lá eles se despedem pela última vez, com a Power dizendo que vai dar o seu sangue ao Denji, e em troca ela quer que eles encontrem sua próxima reencarnação e faça o demônio do sangue ser sua amiga da mesma forma que eles foram um dia. E assim ele acorda, porém em sua forma normal, agora estando salvo de Makima, pelo menos por agora. E pra sorte dele, alguém o seguiu, Kishibe, que propõe ajudá-lo. Ele leva Denji e a Kobeni, os últimos que sobraram da antiga Divisão 4, para um local secreto, onde eles poderiam ficar, sem serem achados pela Makima. A Kobeni até chega a dizer para o Denji que dentre eles, ao menos ele ainda consegue voltar à vida caso ele seja derrotado. E ele, em um desabafo, diz que ele até poderia ter esse lado. Porém, tudo que ele viveu nos últimos tempos, de bom e de ruim, foram frutos de uma única pessoa. E antigamente, quando ele não sabia de nada, estava tudo bem. Porém, agora que ele descobriu tudo, ele percebeu que nenhuma escolha jamais foi inteiramente dele. E o máximo que ele já teve de sua verdadeira escolha foi quando ele decidiu o que comer. E esse momento de desabafo acaba quando eles escutam na televisão o Chainsaw Man ser mencionado. O Denji percebe que as pessoas adoram ele. Graças a tudo que ele fez pelas pessoas, e vendo que até mesmo as mulheres o amam, ele se emociona. E dessa vez, é a primeira vez que o Denji decide fazer uma escolha inteiramente por si mesmo, pois ele quer ser o Chainsaw Man. Porém, Kishibe joga um balde de água fria nele, falando que se ele voltar a ser o Chainsaw Man, a Makima rapidamente vai encontrar ele, e provavelmente ele vai morrer. Um tempo se passa, enquanto os dois dormem, Denji fica a noite acordado, pensando sobre a Makima, e percebendo que no final de tudo, ele ainda gostava dela. Na manhã do dia seguinte, Makima está se encontrando com o demônio Serra, no grande cemitério. Consigo, ela traz diversas pessoas da segurança pública. E assim começa sua batalha final. O Serra usa de tudo que tem. Porém, sem sua forma verdadeira, fica claro que era só uma questão de tempo até a Makima derrotá-lo. E chega ao ponto onde a própria Makima chega a revivê-lo apenas para se divertir mais um pouco. E no final das contas, ela mesma remove o coração do peito do Denji, dizendo que alguém como o Denji não tem nada a ver com o verdadeiro Chainsaw Man, já que no final, o verdadeiro Chainsaw Man é caótico. E ele sim é alguém que a Makima achava que estava de igual para igual com ela. Ela pega o coração do Pochita e promete que eles estarão juntos para sempre. Enquanto ela fazia juras de amor ao Pochita, Denji se aproxima e ataca ela pelas costas, com uma motosserra feita com o sangue da Power, que impediria ela de conseguir se regenerar, dessa forma, finalizando-a. E fun fact, esse Chainsaw Man que lutou com ela foi o Chainsaw Man que foi lançado para o espaço, e o Denji real só conseguiu sobreviver sem o coração devido ao sangue da Power, mas foi só por tempo suficiente para ele conseguir dar o golpe final e colocar seu coração de volta em seu peito. Mais uma vez, um tempo se passa. Denji agora está vivendo sozinho, apenas com os cachorros da Makima e o gato da Power. Kishibe vem visitá-lo apenas para checar se está tudo bem, e ele comenta sobre o método de se livrar da Makima, que o Denji decidiu tomar. O Denji decidiu comer ela para se livrar da Makima para sempre. Porém, esse método não funciona devido ao fato de que o Denji comeu ela na forma de humano, não na forma de demônio. E visitando Kishibe em um parque, ele entrega para ele a Nayuta, a reencarnação do demônio do controle. Essa que agora terá uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, e ela será a nova companheira do Denji. E vivendo junto aos cachorros da Makima, o gato da Power e a reencarnação do demônio do controle em um apartamento pequeno, Denji agora poderá ser quem ele quer, o herói do povo. Meus amigos, terminou.